Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus. E é claro que eu não podia passar sem fazer um vídeo sem falar de Silvio Santos, né, gente? Nos deixou esse fim de semana e é claro que a gente já tava com saudade, ele já andava sumido, mas o fato de a gente saber que ele se foi de vez realmente mexe um pouco com a gente. E não tô fazendo mais um vídeo só porque tem que falar de Silvio Santos, mas porque Silvio Santos sim me remete a totalmente a questão de VHS e videocassete. E eu vou contar essa história para vocês, porque eu tava vendo esses dias, hoje, falando o dia inteiro, e muitas vezes falava, maior apresentador Silvio Santos, e aí, bum, vinha essa foto na tela, né? E eu fiquei assim, meio que indignado. Eu falei, não, gente, isso não é o Silvio Santos. Esse é o Silvio Santos vovô. Esse é o Silvio Santos velhinho. Esse é o Silvio Santos que a geração mais nova provavelmente tem em mente, né, quando fala em Silvio Santos. Mas pra mim não. Pra mim, quando fala em Silvio Santos, quem vem na minha mente é esse cara. É esse cara. Pra mim, esse cara é a figura do Silvio Santos. Pra mim, quando fala Silvio Santos, é sempre esse cara que vem, né? Não é um Silvio Santos jovem, não é um Silvio Santos velho, mas é o Silvio Santos do final dos anos 90. É o Silvio Santos do topa tudo por dinheiro. E aí a gente entra em toda essa questão, porque o topa tudo por dinheiro tem uma história muito viva na minha mente, que envolve VHS, que envolve videocassete, e como não, principalmente também por causa do meu pai, porque o meu pai até hoje, gente, o meu pai é louco por Câmera Escondida, do programa Silvio Santos. E a Câmera Escondida, ela nasceu no Topa Tudo por Dinheiro. Então, para quem não sabe, eu vou explicar, até porque eu também não sei, até hoje eu não entendi o motivo que levou o fim do Topa Tudo por Dinheiro. Eu nunca pesquisei isso, mas também não é o caso. Eu vou só relembrar o que era o programa para quem não sabe, porque eu sei que muita gente que assiste esse canal não tem a minha idade, tá? E provavelmente nunca viu trechos no YouTube, enfim, mas eu vou explicar para você. O Topa Tudo por Dinheiro era um programa que encerrava o programa Silvio Santos. O programa Silvio Santos, ele começava, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Vamos colocar que na manhã de domingo tinha alguma coisa infantil que eu não lembro. Provavelmente alguma coisa da Disney ali no final dos anos 90. E aí começava o programa Silvio Santos com lararará, Silvio Santos vem aí. Como não, né? Então, tinha assim esse programa que era de abertura, que muito antes, nos anos 80, era chamado de Domingo no Parque. Mas isso era um outro programa. E começava ali o Silvio Santos, né? Bom dia meus amigos, não sei o que, lá. Começou o programa Silvio Santos e tal, lá. E logo em seguida vinha o Domingo Legal. Ou era o Passo Repasse, depois o Domingo Legal. E aí eu já tô falando sim de final dos anos 90, que de novo pra mim era o ápice do SBT. Porque foi quando o SBT começou a bater muito de frente com a Globo, né? Muitas vezes ganhando da Globo. E enfim, tinha toda a programação de domingo. E depois de toda a loucura do Gugu com o Domingo Legal e tudo mais, aí começavam a vir uns programas mais devagar, né? Então, programas de telecena, sei lá, Porta da Esperança, acho que é mais antigo, no final dos anos 90 acho que já não tinha mais. Sinceramente eu não lembro, mas o que eu lembro claramente é que tinha, variava muito de acordo com o ano, né? Tinham várias programações ali de Baú da Felicidade, aquela coisa toda. E aí à noite, lá por mais 9 da noite, por aí, quando começava Fantástico, entrava no ar o Topa Tudo por Dinheiro. Eu não lembro o que tinha antes. Eu acho que antes do Topa Tudo, o que tinha era o Show de Calouros. Eu acho que era isso. Não lembro. Posso estar enganado. Mas de repente entrou esse programa, o Topa Tudo por Dinheiro, e era genial. Porque era um programa de diversão.
era só diversão. Eram quadros que tinha divertidos. Games, brincadeiras com auditório. E o ápice, que eram as câmeras escondidas. E tinha, se eu não me engano, pelo menos 3 câmeras escondidas. O programa encerrava com a última câmera escondida, que normalmente era a melhor de todas. E daí, gente, o meu pai, ele, como eu disse, é louco por câmera escondida até hoje. E quando ele viu a primeira vez, o primeiro Topa Tudo por Dinheiro, meu pai morreu de rir com aquilo, ele achou aquilo o máximo. E o meu pai, ele trabalhava na Varig, na aviação. E ele tinha um horário maluco que era assim de meia-noite às 6. Então ele tinha que sair, sei lá, 11 horas da noite para ir pro trabalho. E ele perdia o final do Topa Tudo por Dinheiro. Perdia? Quem disse que perdia? A gente tinha videocassete, rapaz. A gente tinha fita VHS virgem para gravar lá. Oi! Então eu ficava responsável por gravar as câmeras escondidas. A gente gravava todas, mas especialmente a última aí era eu que era responsável em gravar, porque aí meu pai já tinha saído para trabalhar e ele só ia ver no dia seguinte, né? E sim, gente, eu tenho uma fita na casa dos meus pais até hoje. Não tenho foto dela aqui, mas eu tenho essa fita TDK gravada em EP com 6 horas de câmera escondida. E muita gente fala assim: meu Deus, você tem um tesouro. Eu tinha um tesouro, porque hoje já existe um canal do YouTube de câmera escondida, né? Que tudo bem, tem um monte de câmera escondida nova que são fracas, né? São fake. Mas as antigas, que são raiz, também estão lá nesse canal. Não sei se todas já, mas muitas delas estão. E eu tinha essa coisa de gravar e manter essa fita. Era uma fita que toda semana, religiosamente, domingo, entrava no vídeo à noite e a família acompanhava Topa Tudo por Dinheiro e eu gravava a câmera escondida. E aí, gente, era muita diversão, porque a gente ria na hora, ria no dia seguinte de novo, quando meu pai chegava ao trabalho, ele dormia, ele acordava à tarde e vamos ver Topa Tudo, a câmera escondida. E aí, eventualmente, quando ia alguém lá em casa, meu pai sempre: não, você não viu a câmera escondida? Bota a fita aí, volta a fita lá. Então era a fita que vivia rodando, gente. Eu não sei como aquela fita não arrebentou. Ela rodou muito, gravou muito a câmera escondida. E essa lembrança me veio, né? Não é nenhuma questão de tá aproveitando falar Silvio Santos. Eu até tinha, como não, falar sobre o Silvio Santos, né? Um ícone da TV brasileira, um ícone, uma pessoa que eu tava pensando nisso esses dias, né? Recentemente teve um evento de show de rock, alguma coisa assim, em São Paulo, tipo um Rock in Rio. E aí eu vi no TikTok, assim, as pessoas fazendo entrevista, perguntando pros jovens, né? Pessoas entre, sei lá, 18 e 20 anos. Você sabe quem é Renato Russo? E a pessoa ficava pensando assim: acho que foi um político. E foi um poeta, não sei o que. E eu fiquei pasmo. Falei: como assim? Isso é zoeira. E depois eu comecei a fazer as contas e pensar: peraí, os jovens de hoje em dia, 18 e 20 anos, nasceram no início dos anos 2000. Adquiriram seu gosto musical provavelmente ali 2012 pra lá, que realmente já é uma época que Legião Urbana já não tocava mais nas rádios, né? Só os saudosistas velhos aqui ainda ouvia, mas já era uma coisa meio que esquecida. Então sim, gente, existe essa possibilidade, existem pessoas, eu acredito até que tem gente assistindo esse vídeo que eu falo: putz, Renato Russo, e você vai ficar: caraca, Renato Russo, eu já vi esse nome, e não sabe quem é, gente. Renato Russo, um grande poeta, cantor, líder da banda Legião Urbana. Bem complicado dizer que ele era cantor, mas ele cantava. Mas foi muito famoso, sabe? Uma das principais bandas pop rock dos anos 80, que perdurou pelos anos 90. E sim, existe hoje pessoas que não conhecem. E eu fiquei pensando: será que isso também aconteceria com o Silvio Santos? Será que daqui a, sei lá, 10 anos, 20 anos vai ter gente que vai falar: você sabe quem é Silvio Santos? E eu vou dizer uma coisa: tenho certeza que vai todo mundo que for perguntado vai falar: oi, e não vai ter como não saber quem é Silvio Santos, né? Porque quando a pessoa se torna um ícone,
E tudo bem, a gente tá falando de Silvio Santos, é um personagem, né? Que é um ícone. Isso aí, difícil dizer se daqui a 50 anos, 100 anos, 200, sei lá, ninguém mais vai saber quem é, vai ficar esquecido, né? Eu acho muito difícil, né? Você para pra pensar no Elvis, Michael Jackson, são ícones também, então quem que não conhece, né? Renato Russo foi grande, mas não foi um ícone, pelo menos não assim como Silvio Santos, né? Me desculpe os fãs do Renato Russo, mas é de se pensar, né? E pra mim é puro saudosismo, né? Porque não vem só a imagem desse cara na minha mente, vem também a minha infância vendo Chaves, Chapolin. Como é que você vai falar de Chaves e Chapolin e não falar de Silvio Santos, né? Porque quem conhece sabe a história, né? Por acaso veio de brinde pro SBT e o Silvio bota isso aí pra criançada ver, né? E se não fosse por ele, olha só, a gente talvez não saberia quem era Chaves e Chapolin. Olha que loucura. Por mais que não passe mais na TV, aliás, acho que passa ainda, eu que não vejo, mas é atemporal. Crianças assistem e morrem de rir até hoje e vão continuar achando graça de Chaves e Chapolin por muitas décadas aí. E quem trouxe isso pro Brasil foi Silvio Santos. A gente associa na mesma hora. Tem coisas que você fala de SBT e pensa Silvio Santos, domingo Silvio Santos, né? Então não tem como não associar. Principalmente a gente que cresceu nessa época aí, dos anos 90, gravando nossas fitinhas, os programas de domingo, os programas da SBT e da Globo, enfim. É isso, me fez lembrar muita coisa, gente. Muita coisa acontece, né? É o saudosismo de novo, né? Essa coisa da nostalgia, né? Ela vem, bate forte, assim, e em momentos como esse, né? Que o Brasil para pensar um pouco, analisar, né? Falar, caramba, o Silvio Santos morreu. Assim, apesar de terem tentado matar ele com memes milhares de vezes na internet, né? Volta e meia recebo lá, Silvio Santos se foi, brincadeira, não sei o que, alguém mandou um áudio imitando o Silvio Santos. Mas dessa vez foi, né? Dessa vez foi. Tava numa idade que realmente não fazia sentido nenhum ele voltar pra TV. Se eu não me engano, tinha rumores que a Globo queria trazer ele para uma homenagem que estão planejando e fazendo ano que vem, se eu não me engano, para os não sei quantos anos da TV brasileira. E aí eles iam refazer o programa Silvio Santos, que era da Tupi ou do início da Rede Globo, e parece que tinha topado em fazer se ele pudesse. E não vai rolar, né? Marcou, acho que marcou aí frases que marcaram, né? Dizendo que quem morreu foi Cenoura Bravanel, Silvio Santos, como eu disse, esse não vai morrer nunca. E por incrível que pareça, também eu vi o Rodrigo Faro falando que não é um cara que eu sou fã, que é um cara que eu, quando vi o trailer, eu nem vi o filme ainda, mas quando eu vi o trailer eu falei, o que esse cara tá fazendo de Silvio Santos, cara? Todo mundo sabe que ele queria ser o Silvio Santos, mas ele não vai ser, né? Mas ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, pô, coitado, isso aí é fato, né? Ele falou, poxa, o filme vai estrear, fico feliz de poder ter feito o filme e tal, o papel do Silvio Santos, é uma pena que eu queria muito que ele pudesse ter visto, né? Por muito pouco, né? Silvio Santos não viu o filme, nem sei se ele veria, sinceramente. Ele não gostava desse tipo de coisa, né? Ele não se sentia merecedor de homenagem, esse tipo de coisa, sempre falava isso, né? Por isso que ele não gostava de falar da vida dele, de receber prêmios, esse tipo de coisa. Mas eu fiquei pensando do Rodrigo Faro, coitado, né? Pô, o cara fez um papel, com certeza ele devia estar muito assim, querendo saber a opinião do Silvio Santos sobre o filme, e não vai ver. Não vai ver. Mas fica a frase também que ele soltou, e muitas das pessoas soltaram, né? Que não importa, porque como o próprio Silvio dizia, do mundo não se leva nada. Então, é isso. Eita, que fim de semana, hein? Que fim de semana, hein? Vai ser
Por muitos dias aí a gente vai ver muita coisa na internet, memes, vídeos. Não se cansem, que vale a pena. Silvio Santos, que dure um ano a gente falando do Silvio Santos aí. Gente, é isso que eu tinha pra falar. De novo, não tem como, sabe? Me remete à época em que o controle do videocassete ficava na minha mão. Eu, aquele aborrecente ainda, criança adolescente já, né? Eu devia ter ali uns 14, 15 anos, que eu me lembro, 16. Uma época muito boa. E que o controle do vídeo estava na mão. A fita do Topa Tudo estava sempre ali à disposição, porque todo domingo ela entrava no vídeo e Silvio Santos dominava, né? Dominava. Galera, muito obrigado por me assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Valeu.